Olá, quanto tempo você está sozinha ou sozinho? Faz quanto tempo que você está em cima do muro, gostando de alguém e não toma uma decisão? Hoje eu quero chamar vocês para uma reflexão sobre a sua vida sentimental e você entender o porquê você sente tanto. Meu nome é Jaqueline Tavares, eu sou terapeuta e analista sentimental. Então, eu quero vir nesse vídeo especificamente trazer você para uma análise sobre a sua vida sentimental. Homens são mais frios, né? Eles são mais calculistas, aparentemente. A mente de um homem, ela funciona diferente da mente da mulher. Você sabe disso, não sabe? A mulher, ela pensa mais com sentimento, por mais que a mulher seja calculista, fria, seja uma mulher mais intelectual, ela tem muito mais sentimento do que um homem, né? Por mais que ela seja masculinizada, ela tem muito mais sentimento do que um homem mesmo. Claro que existem homens muito sentimentais. Por mais sentimentais que o homem seja, ele não vai chegar num nível de sentir o que uma mulher mais masculinizada sente. Existem relacionamentos em que o homem é muito mais sentimental do que a mulher. Ali existe uma mudança de polo feminino e masculino, né? Então o homem ele entra mais no sentimento, né? É muito mais maternal, ele é muito mais e a mulher acaba sendo mais masculinizada. Mas quando esse casal, o homem ele pega para ser mais racional, tomar decisões, ele é muito mais decisivo, muito mais decidido. A mulher, ela vai sentir antes de tomar uma decisão. E isso, se eu estiver falando bobagem, comenta aqui, né? Eu quero pedir para vocês também curtir o vídeo, se caso você estiver gostando até aqui. E se você quiser compartilhar com alguém que esteja ali, ó, sentindo muito, mas fica abafando, sabe? Uma mulher que fica abafando os sentimentos, manda esse vídeo para ela, porque vai fazer muito sentido. Porém, pode ser muito dolorido. E se você quer entender os teus sentimentos, fica comigo até o final. Eu garanto para você que vai trazer luz para a sua escuridão e vai ser uma chave para você abrir portas da sua emoção. Então, venha comigo e vamos ficar até o final do vídeo. Já comenta aí o que você pensa sobre isso, sobre sentimentos. Houve uma época na minha vida em que eu tinha que ser muito masculina, né? Trabalhar e tudo mais. E eu me apaixonei por um homem. E esse homem, ele era casado. E por ele ser casado, eu não podia ficar com ele. Eu não queria ficar com ele. Eu era da igreja, né? Eu era ministra do evangelho dentro da igreja. E isso para mim era um tormento, né? Era um tormento. E eu falava muito com Deus, falava, Senhor, eu não quero viver isso, eu não quero sentir isso, mas isso está vindo no meu coração. O que eu fazia? Eu escondia esses sentimentos no meu coração. E esse homem convivia comigo, né? Sempre a gente se conectava, tinha que estar junto, conversando e tudo mais. E teve um dia que, orando a Deus, eu falei, Senhor, o meu coração é teu. E se o meu coração é teu, o que eu estou sentindo no meu coração, nos meus sentimentos, é o Senhor que está colocando. Então, o que eu faço com isso? E veio assim, da minha carne, das minhas emoções, tipo, se joga. Você não tá sentindo? Vai, se joga. Saiba de uma coisa, você vai quebrar a cara, mas se joga. Gente, eu acho que até aquele momento na minha vida eu não tinha feito nada sem pensar.
Por mais loucuras que eu tivesse feito, eu sabia o que eu estava fazendo, porque assim, eu nunca fui dada à bebida, às drogas, nada disso. Então, assim, eu sempre fui muito consciente. Todos os erros que eu fiz, eu sabia o que eu estava fazendo. E naquele momento, eu fiquei entorpecida por aquelas emoções, por aquele sentimento, e eu me joguei. E foi assim, constrangedor. Eu peguei a gente conversando e tal, e teve um momento que a gente esteve sozinho, e eu fui e me aproximei dele, e beijei ele. Ele, na hora, ele falou: Meu, isso é traição, isso não é coisa que se faça. E eu, pensa, eu me acabei naquele momento, né? Eu passei a noite toda chorando, clamando a Deus para tirar aquilo do meu coração. E aí, nessa emoção toda, né, nessa ação que eu tomei, o que que aconteceu? Eu fiquei com duas dores. A dor de amar um homem casado, de gostar de um homem casado, estar apaixonadinha, né, por um homem casado. Vou até deixar um vídeo aqui falando o que é ser apaixonadinha. E aqui, ó, tá vendo o card? Toca aí e assista esse outro vídeo depois que terminar esse. Então eu tava com com a paixão, né, estava apaixonadinha e estava agora com a rejeição. E como que eu ia olhar para esse homem no dia seguinte? E foi assim, traumático, foi desastroso, porque de alguma forma isso reverberou na cabeça dele, né? Então a cabeça, cara, eu sempre olhei a Jaque, uma mulher séria, uma mulher disciplinada, uma mulher cristã, e hoje ela chegou assim, que loucura é essa? É assustador quando você nunca faz nada de errado e de repente você faz, né? Parece que a sua vida de bondade acabou ali. E no dia seguinte ele veio conversar comigo e perguntar o que está acontecendo. O que, que foi isso que aconteceu ontem? Foi o impulso ou isso já estava acontecendo e eu fui tão burro e não percebi? E ali eu me abri para ele, eu falei tudo que eu estava sentindo, tudo que estava, né? E foi assim terrível, né? Porque depois dessa conversa a gente ficou junto 5 anos. E eu não conto isso com prazer nem com alegria, né? Mas eu vivi. Eu coloquei em risco tudo o que eu estava acreditando, né? Que era a minha salvação, que era o meu ministério na igreja, que foi, eu troquei o ministério da igreja por isso. E aí o que que aconteceu? Não foi assumido, foi um relacionamento, foi o de todos os relacionamentos que eu tive, foi o que mais me fez progredir na vida, né? Foi um cara que me via como eu era, ele potencializava quem eu era e eu cresci muito financeiramente, profissionalmente. Ele também cresceu muito, porque eu também via muito disso nele, então a gente se potencializou. E teve um dia que eu cresci tanto que ele ficou pequeno, aquele sentimento ficou pequeno dentro de mim. E o que que eu fiz? Eu analisava os meus sentimentos, eu analisava o que eu fazia, eu não me sentia livre para continuar nesse relacionamento. E foi se desgastando, né, com a maioria dos relacionamentos, mesmo certo, porque era um relacionamento de três, né, eram 3 pessoas nesse relacionamento, e eu, dentro de um relacionamento onde o cara é casado, eu acho que isso acontece com a maioria das mulheres, se eu estiver errada, comenta aqui comigo, eu virei terapeuta dele. Ele vivia reclamando da esposa dele para mim, e eu, mesmo estando com ele, apaixonada por ele, eu incentivava ele a ficar com a esposa, porque as minhas crenças, a minha índole era maior, que eu não queria tomar ele dela, eu queria estar com ele. E estar com ele para mim era suficiente. E a gente teve um relacionamento com muito pouca agarração, né? Com muito pouco disso e muito de conversa. A gente teve 5 anos de muito relacionamento, conversando, trocando ideia. Olha, hoje aconteceu isso com meus filhos. Ele também me ouvia. Então a gente era um terapeuta do outro. E para aquela fase que eu estava vivendo, ele se casou muito bem com aquilo. E hoje, analisando tudo isso, se eu tivesse negado
eu de sentir o que eu sentia, talvez eu estaria no mesmo lugar que eu estava naquele momento, que era um lugar de que eu cuidava da vida dos outros, da minha família, eu estava dentro de um ministério cuidando de todo mundo e esquecendo que eu era um ser humano. E nesses 5 anos eu fui trabalhando, eu fui crescendo, eu fui estudando, a ponto de que chegou o momento em que ele falou: já que eu não quero mais viver dessa forma, eu vou largar tudo e ficar com você. E aí pesou, sabe? Eu acho que acontece isso com a maioria das mulheres casadas, elas não querem ficar com o homem, elas querem viver. O que que acontece? O inconsciente precisa viver aquilo, né? Porque aquilo é algo que foi programado na infância, o pai que ela não pôde ter, né? É aquele Édipo, né? Esqueci o nome que Freud falava muito quando os filhos se apaixonam pelos pais. Então, assim, e ele me lembrava muito o meu padrasto, ele me lembrava muito o jeito paterno, né? Ele era o meu padrasto, o homem que eu acreditava que era meu pai, mas só que com a maternidade real, ele é muito pai, né? Então, assim, é um homem que é pai, inclusive ele tem um filho mais novo do que o meu, com a mulher dele, com a esposa dele. E eu abençoo muito eles, né? Eu abençoo a esposa dele. E, tipo, eu não me culpo pelo que eu vivi, porque aquilo que eu vivi chegou na minha vida. Os sentimentos me invadiu. Eu sofria muito porque Natal, Ano Novo não existia para nós. Existia para ele e a família dele e eu sozinha muitas vezes. Foram 5 anos angustiantes nesse sentido, onde eu aprendi muito e posso falar muito sobre isso, principalmente para você que está vivendo um relacionamento com um homem casado. Então eu quero falar para você que se você está nesse relacionamento, sentindo o que você está sentindo, você precisa fazer terapia. Porque vai chegar um momento em que nada disso que você está vivendo faz sentido. Porque tudo isso que você está vivendo é a reprodução, é a transferência da sua infância para esse momento atual, porque você ainda não desapegou da sua infância. Então, se você quer desapegar da sua infância, você entra em contato comigo, vem fazer análise. E se você está querendo se aprofundar mais no que você está sentindo, porque assim, gente, não é homem casado. É terrível você ter um relacionamento com uma pessoa casada. Homens também, vários homens se relacionam com mulheres casadas. É terrível, principalmente se você é verdadeiro, se o que você sente é genuíno, não é safadeza, não é aquela coisa de querer tomar as coisas dos outros, porque isso também é uma deficiência, uma ausência que você teve na infância e você está querendo suprir agora que você é adulto. Então, não existe só esse tipo de relacionamento estranho, esquisito e proibido. Você já gostou de alguém que tem uma vida bandida, em que você vai ter que visitar essa pessoa na cadeia? Que é isso? Que abuso você está fazendo com você mesmo? Se apaixonando por uma pessoa dessa, mas você sente, você se ama, você, nossa, te sufoca só de pensar na pessoa, a pessoa tá passando por aquelas, tem a ver com a sua infância. Você amar uma pessoa que na sua sã consciência não tem o porquê. Tem coisa pior do que você se apaixonar por uma pessoa que mata outras pessoas, a não ser que você esteja na mesma vibe dessa pessoa. Por pessoas corruptas, por pessoas que vai te colocar em risco de vida, risco de vida você e seus filhos. Então, assim, estar relacionando com um homem casado é difícil. E você precisa de tratamento, porque isso não é certo. Você sabe que não é certo. Principalmente se você é hétero, se você é uma pessoa conservadora, se você é uma pessoa que preza por uma sociedade sadia. Você sabe muito bem que traição
Não é bonito, não é certo, não é moral. Agora, você querer uma pessoa que pertence a outra pessoa, isso daí é inveja, isso daí é sadismo, isso daí é satanismo, é inveja, inveja, entendeu? E se você ama tanto alguém que não te pertence, alguém que já tem outra pessoa, você muitas vezes está ligado mais à pessoa com quem ele está se relacionando, está casado, do que com a própria pessoa. E isso é inveja. É inveja. E eu vou repetir de novo. Você desde criança é invejosa e gosta das coisas dos outros. E aí agora você está se relacionando com o homem. Quando eu percebi que era isso, eu até fiz um vídeo no outro canal que eu tenho, falando sobre este momento. Quando eu percebi, quando eu orava a Deus, falava, Senhor, o que é isso? O que é isso, né? Por que eu sinto isso? A gente estava beirando ali o finzinho do nosso relacionamento, já há uns 4 anos e meio, e eu pensava muito na esposa dele, né? Ela no Natal, ela no Ano Novo, ela curtindo a vida dela com ele, as viagens e tudo mais. E tipo assim, o Senhor, o que é isso? Isso me dói, isso é uma coisa que eu sinto. E o Espírito Santo falou na minha mente, isso é inveja. É inveja, você é invejosa. Você tá querendo uma pessoa que não te pertence. Por mais que ele te dê atenção, por mais que ele seja simpático com você, por mais que ele se doe um pouco para você, ele não te pertence, ele pertence a ela. E se você tá querendo viver o que ela vive com ele, isso é inveja. Quando eu descobri que isso era inveja, que eu era invejosa, eu queria o que não era meu, eu comecei a tratar essa inveja. E olha, foi como um passe de mágica. Ele deixou de ter sentido para mim. A amizade continuou até um certo ponto, e aí, tipo assim, não encosta mais em mim, sabe? Eu peguei um ranço. E por quê? Porque ninguém gosta de ser invejosa. Mas se você se relaciona com uma pessoa a 3, sabe? Que tem uma outra pessoa que vive na tradição da sociedade de monogamia, né? De ser casal fiel um ao outro, e ele entrou na sua e você entrou na dele e tem uma terceira pessoa, ou pode ser com homem também, você é invejoso. Você não quer o que está livre, você quer algo que não é seu. Mas já que, como que eu não quero sentir isso? Da mesma forma que você não quer, da mesma forma que vem o sentimento bom, tem esse sentimento ruim. Só que muitas vezes esse sentimento ruim se instala no seu coração. E ao se instalar no seu coração, ele vai criando, gerando frutos. E frutos danosos, frutos tóxicos e venenosos, onde vai magoar, vai chatear, vai acontecer desastres na vida de vocês 3 e pior ainda, na vida dos filhos de vocês, dos pais de vocês, dos amigos de vocês. E vocês vão ser notícias, vocês vão ser falados, e aí você, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem. Mas até quando você vai ficar instalando no seu coração e permitindo que continuar sentindo no seu coração tanta inveja? Tanta inveja. Mas não é inveja, ninguém assume, né? Mas vamos fazer uma análise? Vamos tratar essa inveja dentro de você? Porque você tratando essa inveja dentro de você, outras áreas da sua vida vai fluir. Não só a sentimental, mas a financeira, a familiar, a profissional e tantas outras, principalmente a espiritual. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo para mim e compartilhe com uma pessoa que você tem certeza que ela é invejosa. E aí, ela vai entender tudo isso que ela sente e que ela acha que é amor. Que Deus te abençoe e te aguardo para o próximo vídeo. Se inscreva no canal também para saber mais. Tchau!